Beleza. Bora acordar e ser feliz. Hoje a gente tá aí véspera de um feriadão, né? Eu não gosto dos feriados, independente se é um feriado religioso, se eu vou aproveitar ou não, porque a gente ganha reposições, né? E isso daí para mim é ruim. Eu não curto. A gente ganhará uma reposição devido ao feriado de segunda-feira, né? De São Benedito. Mas bora nos divertir um pouco enquanto a gente não chega na próxima semana, né? Eu tinha proposto na última aula a resolução de um exercício da apostila, que é a casa, para construir uma casa que tinha 3 portas e ela tinha uma cor. E ela tinha que começar com todas as portas fechadas, ou seja, os atributos booleanos, né, com falso. A cor da casa era a cor branca e ela poderia assumir 3 cores: branca, azul ou rosa. A gente teria aí os métodos set, get para cada um dos atributos, e pode ter um toString, que eu acho que é interessante, né? A gente conversou na última aula que seria legal. Temos o método para abrir a porta, para fechar a porta, para pintar a casa e para ver quantas portas estão abertas. O abrir porta, você passa qual que é o número da porta que você deseja abrir, e se a porta estiver fechada, ele abre. Se a porta já estiver aberta, ele reclama: olha, essa porta já está aberta. Ou se você passar um número diferente de 1, 2 ou 3, ou seja, qualquer coisa fora dessa faixa, tem que dizer que essa porta não existe, né? Então, assim também funcionará para o fechar. O fechar só vai mudar a regra aqui. Eu não devo de fechar uma porta fechada. Só posso fechar uma porta aberta. Então, tá aí a brincadeira, o pintar a casa, tem que restringir a pintura, receber aí qual é a cor e restringir a pintura às 3 cores que a gente permite. E aí, o quantas portas abertas diz quantas das 3 portas estão abertas, né? Bora modelar isso daí, vamos ver o que acontece, né? Esse daqui, então, é o exemplo da casa. Já tinha deixado aqui um arquivinho quase no jeito. Vamos começar salvando isso aqui como casa. Beleza, casa. A casa tem são 3 portas, então Muito sem graça, não tinha teto, não tinha nada. eu adoro quando o Felipe deixa o áudio aberto e canta. É muito bom, né? E depois a gente tinha a cor da casa, que era uma string. Eu vou chamar simplesmente de cor, né? Porta 1, porta 2, porta 3, a gente não vai ter a escapatória. Uma das regras que fala no exercício é que as portas devem de começar fechadas. O nosso fechado é falso, nosso aberto é true. Então a gente pode falar que porta 1 vai ser igual a porta 2, que vai ser igual a porta 3, que será igual a false. Todas fechadas. A cor da casa inicia-se com a cor branca. E aí, beleza, a gente já pode começar a fazer os nossos métodos set-get. Então, vou montar aqui os nossos métodos set-get. Então, public void set porta 1. Era obrigatório o set e get nesse porque eu achei desnecessário. Por causa Não do é imprime capa. obrigatório. Eu vou criar porque recrie, né? Até se você tem conhecimento, se você manja, de boa. Se você está iniciando, É bom faça para fazer. você aprender, né? Lembra daquela historinha, né? A repetição acaba levando você à perfeição, né? Você vai lembrar disso daí. E é o que eu disse, você deve de ter um set, um get, quando você utiliza o set e o get. No nosso desenho aqui, no nosso modelo, a gente vai fazer aqui, você vai ver que talvez lá na nossa classe que vai testar essa daqui, muito provavelmente a gente não irá utilizar um set e nem um get. Mas fica aqui para a gente brincar, né? Vamos fazer então o nosso set porta, ele passa um boolean que é a porta
1. A gente vai seguir a regra aqui, diz ponto, porta 1 recebe porta 1. Então, beleza, a gente vai repetir isso aqui 3 vezes, porque são 3 portas. 2 e 3. Porta 2, porta 2, porta 2, porta 2. Porta 3, porta 3 e a porta 3. Vamos setar a cor. Public void set cor. A gente vai receber uma string com a cor. This.cor recebe a cor. Fazer agora os gets. Public. O nosso get aqui, ele vai devolver para a gente um boolean. E ele tem um nome que a gente colocaria, que é get porta 1. E ele vai retornar a porta 1, o estado da porta 1. Só que o que acontece? A gente tem uma regra interessante para o get quando o atributo é booleano, né? Quando o atributo é booleano, quando ele devolve verdadeiro ou falso, né? Você pode não utilizar o nome get, né? O prefixo get. O get aqui, ele pode ser substituído por is, né? Ou por has, tem. Está, né? Então, você pode substituir por is, has, e se você não quiser, se não fizer sentido para o que você está montando, pode manter o get. Mas são as possibilidades. Eu vou usar aqui um is, só para a gente lembrar que pode ser utilizado esses caras aqui, né? Então, eu vou deixar aqui um comentário. A gente pode ter um has. Porta 1. E a gente pode ter um get porta 1. Qualquer um desses nomes, quando o atributo é booleano, serve. Get, has ou is você pode utilizar. Eu vou utilizar o is aqui para a gente brincar, para a gente montar. Então, vou seguir aqui com o is. Fazer agora aqui para a porta 2. Novamente, né? Só para lembrar. Esse daqui é o meu get. O is porta 1, né? A porta está aberta? É isso aí que eu quero saber, né? Não é obrigatório, mas é uma boa prática. Então, é mais uma regrinha das boas práticas que a gente tem aí, que eu estou trabalhando aqui. Se eu compilar essa classe, né, do jeito que ela está, já está bacaninha, já está funcional, né? Compilou com sucesso, está tudo tranquilo. Vamos rever algumas regras que a gente estabeleceu, né? O exercício estabelece algumas regras. A primeira regra é que ele fala que todas as portas começam fechadas e a cor padrão é branca. Beleza, tá joia. Então, isso daqui tá bem interessante. Ele fala que se eu tentar colocar uma porta, né, se eu tentar mudar o estado de uma porta e ela já estiver nesse estado, eu tenho que dar um retorno, né, para que grite que tem algum problema, né? Porque, por exemplo, se eu tentar abrir uma porta aberta, opa, problema. Se eu tentar fechar uma porta fechada, opa, problema. Então, isso daí é algo que é interessante. Como eu falei para vocês, a gente tem aí uma coisa legal que é o padrão, né? O padrão diz que o método set não tem retorno, o retorno dele é vazio, é void. Mas não quer dizer que eu não possa modificar isso daí. Por que eu estou pensando em modificar? Porque eu estou querendo saber
Se esses dois daqui, eles não são iguais. Então, se eles não são iguais, então estou querendo testar isso daqui. Se eles não são iguais, eu deixo ele fazer isso daqui. Então, se eles não são iguais, eu deixo fazer isso daqui. Já ficou interessante, né? Eu já estou podendo deixar ele mudar o estado da porta. Então, se uma porta está com estado true e eu passar true, ele não vai deixar fazer. Só que eu não vou saber. Então, esse eu não vou saber é um problema, e é isso que eu quero corrigir. Eu quero justamente ver o seguinte: eu quero imaginar assim, se eu falar para abrir uma porta e essa porta já estiver aberta, eu quero falar assim, olha, não deu certo o que você está querendo fazer. É essa a minha ideia. Então, se eu tentar abrir uma porta e essa uma porta já estiver naquele estado, eu quero reclamar, eu quero falar assim, olha, não deu certo. E como fazer isso daí, né? Como que a gente pode brincar com isso daí? A grande sacada é justamente a gente trocar o retorno. O tipo de retorno nosso, nesse momento, está void. Mas não existe nenhuma obrigatoriedade do meu método set ser void. Ele pode retornar, por exemplo, um boolean. E aí, por que eu estou retornando um boolean? Porque se ele conseguir trocar o estado da porta, então se ele conseguir trocar o estado da porta, eu vou retornar true. Ou seja, né? Estou retornando aqui, ok, deu certo, foi bacana. Mas, se esses dois são iguais, quer dizer que tem algum problema. Eu estou tentando fechar uma porta que está fechada, ou estou tentando abrir uma porta que está aberta. E aí, eu já retorno falso para ele. Já dou um grito aqui, olha, tem algum problema. Então, o meu teste agora é esse daqui. Eu estou verificando se o estado é diferente. Se for diferente, eu permito fazer isso e digo, olha, consegui alterar o estado da porta. Se não, eu falo, não deu certo a alteração do estado da porta. Então, agora, o meu método set porta 1, ele consegue dizer para mim se ele conseguiu alterar o estado da porta. Se ele conseguiu alterar o estado da porta, retornou true. Se não, retornou falso. Então, essa daí é uma brincadeira. Vou deixar somente no porta 1 para a gente testar por enquanto, né? Vamos ver se isso daqui ficou legal. Vamos fazer aqui um teste, criar lá uma classe para testar. Usa casa. Vamos fazer a nossa brincadeirinha aqui. Usa casa. Tá aí. Só para testar agora, vamos criar uma casa, né? Casa, casa, igual a new casa. Criamos uma casa padrão. Tá aí. Nossa casa padrão é uma casinha branca com as 3 portinhas fechadas. Beleza. Eu vou querer ver o estado da porta 1. System.out.print ln. Eu vou imprimir aqui. Porta 1. E aí eu vou colocar casa.get porta 1. Opa, não é get, né? A gente usou o is. Is porta 1. Beleza. Agora eu quero fazer um teste, né? Eu quero fazer a modificação desse valor. Ela está fechada e eu quero mandar fechar novamente. Então, eu vou fazer casa.set porta 1 e aí eu vou mandar essa casa daqui fechar a porta 1. Então, fecha a porta 1. Só que agora eu posso fazer isso direto. Isso aqui vai continuar funcionando normal. Então, só para a gente ver, né? O estado antes, o estado depois. Se eu fizer isso daqui, rodar, meu programa não dá erro nenhum, compila numa boa,
e você vai ver que não vai mudar os estados da porta. Por quê? Porque a porta realmente ela já está fechada. Só que esse cara daqui, ele agora retorna para a gente um boolean, né? O set porta 1, ele retorna um booleano. E eu posso usar isso daí. Então, eu poderia, por exemplo, colocar isso aqui dentro de um if. E se isso daqui retornar true, a gente pode colocar aqui, ó, abriu a porta 1. E aí vai mostrar o estado da porta 1. E se não, eu vou dar uma mensagem de erro. Agora, olha que legal. Compilou, executou. A porta 1 já está fechada. Você consegue ver, então, agora que quando você tenta colocar um estado que a porta já está, eu consigo testar isso daí dessa maneira. Posso fazer da mesma forma, né? Se eu tentar agora abrir uma porta, aqui colocar um true, estou tentando abrir a porta, modifiquei para true, compilei, executei, e olha lá, abriu a porta 1. Quer dizer que funcionou. Então a gente consegue testar nesse momento quando que a gente abre a porta, quando que a gente fecha a porta, se isso daí funciona ou se não funciona. Isso daqui foi para provar que dá para testar, né? Então a gente conseguiu fazer o nosso teste. Então vou deixar aqui o false para a gente verificar e deixar aqui um comentário. Teste com o true. Sir, Eu não entendi essa comparação lógica. Esse cara daqui, ele retorna um booleano, um true ou um false, correto? Certo. Se ele retorna um true, eu estou fazendo a comparação com true. É isso daqui, né? Só que toda vez que eu comparo alguma coisa com true, é o próprio valor. Porque eu estou verificando, true é igual a true? Então vamos ver aqui, né? Eu poderia testar isso daqui, né? Se o método set retornar true, eu comparar ele com true, qual vai ser a minha resposta? True. Beleza. Agora, se o meu método, eu vou colocar aqui só em destaque, né? Vou colocar assim só para a gente ver, né? Isso daqui veio o retorno do método, né? E se retornar false, né? Ele retornou false. E aí eu quero comparar ele com true. Qual que é a resposta? É false. Você concorda comigo então que se aqui é true, a resposta é true, e se aqui é false, aqui a resposta também é false? Uhum. Ou seja, isso daqui não precisa, né? Então, Sim. igual a true, eu posso ignorar. Então, foi isso que eu fiz aqui. Literalmente, se eu consigo alterar o estado da minha porta, ele me retorna true. Consegui. Se retornar true, quer dizer que a porta estava fechada, inicialmente a casa está com todas as portas fechadas, eu estou mandando fechar, ele tem que falar para mim, olha, eu não consegui fechar a porta. Por quê? Porque a porta já está fechada, então a porta 1 já estava fechada. Se esse cara daqui conseguir alterar o estado da porta, ele vai mostrar para mim. Então quer dizer que ele abriu a porta. Ou seja, se eu colocar true aqui, mandar abrir a porta, ele conseguiu alterar o estado da porta, né? Então ele mostra para mim, olha, você conseguiu realmente fazer aí a operação de abrir a porta. E aí é por conta disso que esse teste daqui funciona tão legal. E a gente pode usar ele numa boa assim dentro do if, né? Isso aí é o Então, melhor ainda. esse if é só para ver se você consegue alterar o estado, não para ver qual estado ele tá, é isso? Exatamente. Não Ah, é tá. para ver o estado. É, Ele porque eu vai achei que fosse alterar o para ver o estado. estado. Aí, tipo, Não, na minha não. cabeça já tava falso. Aí eu pensei, nossa, se tá falso, vai dar true. Então por que que ele tá indo no else? Por isso que eu perguntei. Mas olha só, você pode então pensar em fazer o seguinte:
logo de primeira, a gente vai mudar o status da porta, né? Então, você criou a casa, você vem aqui e coloca a casa com a porta 1 aberta, beleza? A porta 1 agora está aberta. Então, se eu mandar false, ele vai devolver para mim que ele fechou a porta, né? Então, eu vou colocar aqui ou abriu ou fechou a porta, né? Aqui, a porta 1 já está aberta ou fechada. Ficou estranho ali, eu percebi. Ficou muito estranho. Agora tá certo. E olha só, agora a gente vai ver, compilando esse cara. Então, a gente está começando com a porta 1 aberta agora, beleza? E a gente está mandando fechar a porta. E olha lá, a porta 1 começa aberta, ele conseguiu abrir ou fechar a porta, né? Então, olha lá, ele fechou a porta. Se eu mandar agora abrir a porta, ou seja, tentar abrir uma porta que já está aberta, compilou, executou, você vai ver lá, ó, a porta 1 já está ou aberta ou fechada, não me importa, mas ela já está naquele estado que eu estou mandando executar agora. Então, ela não conseguiu realizar essa ação. Então, independente, ele me dá a resposta se eu conseguir alterar o estado ou se eu não conseguir alterar o estado. Quem devolve, né, o estado da porta é o exporta. O método setPorta é simplesmente para dizer se eu consigo fazer a alteração de estado. Se eu conseguir fazer a alteração de estado, me retorna true. Se não, me retorna falso. É um retorno para dizer se deu certo ou se não deu certo. Entendi, senhor. Obrigada. Beleza. Então, tirar só um pouco o zoom para ver todo o código, né? Agora, a gente sabe que esse método que foi criado aqui, dessa forma, pode não ser o mais bonito, mas ele é funcional. Então, ele devolve para mim aqui algo que realmente funciona. Então, beleza, ele está funcionando. Eu vou implementar essa jogada nos demais. Então, eu vou fazer a mesma implementação nos demais métodos. Então, a primeira coisa, de void para boolean. Agora, a gente vai ter um if. A gente vai testar isso daqui. Se os dois são diferentes. Se isso daqui for verdade, só para, né, ficar calmo e dizer, ufa, deu certo, né? Retorno true. Se não, eu retorno falso. Então, se der qualquer outro problema, se os dois forem iguais, retorno falso. Mesma coisa, eu vou implementar aqui nesse método set um retorno boolean. E aí a gente vai ter um if. Return true, que deu certo fazer essa troca. E um return false. Tá aí. A gente conseguiu brincar agora de setar valores, né? A gente viu também que eu consigo fazer alteração, né? Um set alguma coisa, sem ter que obrigatoriamente testar, né, se dá certo ou não. Eu posso usar o set como ele estava funcionando normalmente. Só que agora, se eu quiser saber a resposta, se deu ou se não deu, se funcionou ou se não funcionou, eu tenho um booleano de retorno ali que eu posso testar, né? Posso fazer direto ou eu posso colocar dentro de um teste para verificar se funcionou o que eu estava querendo fazer. Então, belezinha, esse cara agora tá joia. Aproveitando, já que a gente está brincando de colocar nossas regras de negócio, tem uma regra de negócio muito interessante. E essa regra de negócio diz que a cor ela só pode ser branca, azul ou rosa. Mas vamos colocar aí, por exemplo, minha casa é branca. Eu vou tentar pintar ela de branca, eu vou mudar a cor da casa? Eu não vou. Então eu vou reclamar também. Tem que, se for para pintar, tem que mudar a cor da casa. Então vamos implementar mais essa daí. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu quero saber se deu certo, né? Se o meu método de colocar a cor na casa, se deu tudo ok. Vou trocar aqui de void para boolean, né? Só para a gente poder ter aí um retorno.
Se eu conseguir trocar a cor da casa, eu já retorno um true para a gente. Então, a primeira coisa que eu vou testar é se as duas cores são iguais, né? Então, if. E aí eu vou testar se as duas cores são iguais. Se as duas cores, né, forem iguais, já está errado aqui. Só que eu não posso fazer teste de igualdade com objetos, string gera objetos. Eu tenho que utilizar o método de comparação. Então, cor.equals, só que se eu escrever branco com B maiúsculo e branco com B minúsculo, né? Branca com B maiúsculo e branca com B minúsculo, elas são iguais. Então, eu vou colocar aqui um ignore case, só para ignorar o case da palavra, beleza? Então tá aí. Se os dois forem iguais, eu vou fazer aqui um return false, porque vai dar algum erro de alguma forma. Não me interessa, deu erro aqui, eu não quero fazer esse negócio dessa forma. Se as duas cores forem iguais, quer dizer então que não é para pintar a casa. Fechou. Agora, se as cores forem diferentes, eu quero ver se a cor que você está tentando colocar é uma das cores válidas. Então, eu vou fazer um teste, né? Um outro teste. If alguma coisa, se for dentro de uma das cores válidas, a gente vai fazer aqui a troca. Se a cor que eu estou passando for equals ignore case branca, se a cor for branca, ou se a cor for azul, ou se a cor for rosa, e aí não tem mais ou. Então, são os três testes, né? Estou testando aqui para ver. Se for branca, azul ou rosa, eu mudo de cor. Né? Mudo de cor. Belezinha. E aí, eu faço lá a alteração da cor. E retorno true. Ou seja, deu certo, né? Eu troquei a cor. Se não, return false. Ou seja, não troquei a cor. As cores não são iguais, mas também não é uma das que eu quero. É um teste. Então, montei esse teste aqui bonitinho. Dá para a gente fazer de outra forma? Dá para a gente fazer de outra forma, colocar tudo junto, né? Mas aqui, por enquanto, eu acho que fazendo separado fica mais legível, né? A casa não está na mesma cor que eu estou tentando colocar. Você entrou com uma das cores válidas, você troca a cor. Você entrou com uma cor que não é válida, você não troca a cor também. Então, tá aí o método de troca de cor também funcionando bacana. Vamos ver se esse cara daqui realmente está funcionando, né? Vamos lá testar. Opa, aqui, vamos testar. Esse cara agora tá lá com a casinha lá pintada de branca. Minha casinha branquinha, bonitinha, e eu quero setar a cor branca, né? Então eu posso fazer lá um cor, ponto, um casa, ponto set cor, e aí eu posso passar uma cor para ela. Por exemplo, eu posso passar, sei lá, vou pintar a casa de preta, cor preta. E aí eu vou imprimir esse negócio aqui para a gente ver, né? Vou fazer aqui uma impressão para a gente ver. Uma impressão antes e uma impressão depois. Cor atual e a cor nova que a gente vai colocar. E aí, get cor. Eu fiz o get cor falando nisso? Não sei, né? Deixa eu ver. Não fiz o get cor. Aí, ó.
public string get cor return cor. Beleza. Agora eu tenho um get cor. Vamos ver se eu consigo pintar minha casa de cor preta, né? Então, começando lá. Olha lá, a minha casa era branca e eu tentei pintar de preta. Não deu certo. E se eu tentar pintar de rosa? Compilei, rodei e ele pintou de rosa. Deu certo pintar de rosa. Mas e se eu tentar colocar a cor branca? Aparentemente, você olhando, você acha que você repintou a tua casa de branco, mas não. E aí a única forma de saber é a gente colocando isso aqui dentro de um teste lógico, né? Então a gente pode fazer aqui o nosso if e a gente verifica se isso daqui deu certo. Se isso aqui deu certo, então temos lá a nova cor da casa. Se isso não deu certo, a gente vai poder reclamar e colocar aqui uma mensagem zona. Olha, deu probleminha. A gente pode falar que a casa já é dessa. Deixa eu tirar o acento, né? Já é dessa cor ou cor inválida. É uma das duas situações que pode ser. Então vamos tentar lá. Vou colocar aqui de novo. Cor preta. Estou querendo pintar minha casa de preto. Compilou, executou. A cor dessa casa, a casa já é dessa cor ou a cor é inválida? A cor é inválida. Se eu colocar rosa, compilar, executar, você vai ver. Conseguiu pintar a cor, né? Conseguiu pintar com a cor rosa. Se eu colocar branca, compilou, executou, e ele vai falar que a casa já é dessa cor ou é uma cor inválida. Então, a gente já está conseguindo testar também a cor da mesma forma, né? E ficou bacana que a gente pode testar isso daí. É óbvio, né? A gente tem duas situações distintas e a gente tem deu certo ou não deu certo, né? Então, a gente tem duas possibilidades de erros, uma possibilidade de acerto, mais duas de erro. E a gente está usando um booleano que só tem duas possibilidades. Então, eu estou optando pela ideia. Se deu certo, true. Se deu algum erro, false. Não me importa o erro, está dando erro aqui. Estou jogando um false. É isso daí que está fazendo mover aqui a nossa engine, né? A nossa máquina aqui está funcionando dessa forma. E aí você fala assim, legal, você criou aí as regras de negócio. E daí? Né? E o e daí fica muito importante. A gente precisa implementar aqueles outros métodos, né? Então vamos implementar lá o abrir porta. Então a gente vai ter aqui um public, não sei o que, ainda não tenho ideia, abrir porta. E ele vai receber aqui um int com o número da porta que quer ser aberta. Então é isso daqui que ele vai fazer, né? Então, por enquanto eu não sei ainda se a gente retorna alguma coisa, mas seria legal, né? Eu dizer, olha, a porta, né? Deu certo abrir a porta ou não deu certo abrir a porta, né? Então eu vou retornar aqui um booleano. Vou fazer essa jogadinha de retornar um boolean também, né? E agora, né? Primeira coisa, eu posso abrir a porta 1, abrir a porta 2 ou abrir a porta 3, porque minha casa tem 3 portas. Então, vou fazer o teste. If. E aqui eu vou testar. Se porta maior ou igual a 1 e porta menor ou igual a 3, quer dizer, então, que é uma porta válida. Isso é uma das 3 portas. Se for isso daí, eu mando abrir uma das portas. Beleza, então. Vou fazer aqui um switch porta. Vou usar lá um case 1. E aí, se for a porta 1, eu vou mandar ele executar o set
porta 1. Passando aqui o valor true, ou seja, eu quero que abra, né? Mesma coisa aqui para os outros casos. 2, caso 3. Estou mandando abrir a porta. Aí você pode olhar assim e falar assim, deixa eu tirar um pouquinho o zoom para caber tudo, né? Você pode olhar assim, tá, mas e daí? Se abriu a porta 1, e se a porta 1 já estiver no estado aberto, né? Tem que retornar algum problema. Verdade, então a gente coloca aqui, ó, return, né? Return. Acho que aí fica legal, ele já retorna ali. E aí eu não vou precisar de break, né? Porque ele já retorna aqui, então o break vai matar a pau esse negócio aqui, o return vai matar a pau esse negócio aqui, não vai precisar do break. Ele vai parar o método return, o return já termina a execução. Só que eu ainda preciso testar isso daqui, né, para ver se é uma das portas válidas. Bem, eu acho que não, né? Isso daqui eu não preciso testar. Por que que eu não preciso testar? Porque o switch ele tem aí uma possibilidade interessante para a gente, que é um default. Se for default, return false. Ou seja, se não é nenhum dos casos, retorna falso já logo de cara e matou a pau. Funciona muito bem essa jogada, e aí a gente vai ter cada um dos casos, e ele tem lá um else, né, que vai abranger todo mundo. Então, porta, ele vai analisar as portas, vai tentar abrir. Vamos compilar esse cara. Olha lá, bonitinho, compilou. Vamos testar esse cara daqui, né? Então vamos fazer um teste aqui embaixo. A gente vai tentar usar o método abrir porta, né? Então a gente vai fazer o seguinte: vamos imprimir o estado que a porta que a gente deseja está, né? Então vou imprimir o estado que a porta está. Então, por exemplo, aqui ela começou com true, a gente mandou true, quer dizer que ela vai continuar com true. Legal. Então a gente vai mandar aqui o estado da porta 1 e a gente vai falar para abrir a porta. Então, casa, ponto, abrir porta. E aqui a gente vai passar o número da porta que a gente deseja abrir. Quero abrir a porta 1. Mas esse cara me retorna verdadeiro ou falso, né? Então, eu posso colocar dentro de um if. Primeiro eu vou executar 100 para a gente ver aqui o novo estado. Então, se eu compilar, rodar, você vai ver aqui que a porta 1 estava true, ela continuou true. Então, o abrir porta, né? Ele vai tentar abrir a porta 1, ele está no mesmo estado aqui. Se eu inverter a situação, começar aqui com o inverso, né? Colocar lá false. Opa. Não é aqui, perdão. Se eu mandar fechar a porta aqui em cima, ela vai ficar com o estado fechado, né? Então a gente vai ver, compilou, rodou. A porta estava fechada, mandei abrir a porta 1, ele abriu a porta 1, funcionou, né? Então, abrir a porta 1 funcionou. Muito bacana. Se eu tentar abrir, sei lá, a porta, qualquer número aqui, né? Qualquer número inteiro, ele vai manter o estado da porta. Mas eu quero saber se conseguiu abrir a porta, né? Então, eu queria saber se aqui o valor que eu passei foi efetivo, funcionou. Vou tochar dentro de um if, olha lá, bonitão, coloquei um if, legal, posso testar esse negócio agora. Então, a gente pode testar. Se isso daqui retornar true, quer dizer que abriu a porta 1, né? Então, a gente conseguiu abrir a porta. Então, eu vou responder aqui, simplesmente mandar um texto, né? Abriu, né? Tá aí. Mas se não, vou colocar aqui uma mensagem muito similar, né? A porta já está
aberta ou porta inválida. E aí eu mostro novamente o status da porta para a gente ver se teve aí alguma modificação, né? Então vamos ver agora. Compilou, rodou, ele falou, olha, abriu a porta, funcionou. Mas se eu mudar o estado dela aqui, né? A gente vai colocar true, ela não vai mudar de estado, então true. Compilando novamente, executando. E olha lá, eu tentei lá, a porta está aberta. A porta já está aberta ou a porta é inválida? Ela continua aberta, a porta 1 continua aberta. Beleza. E se eu tentar, por exemplo, modificar a porta 5003? Compilei, rodei, e ele vai dar lá a reclamação. Olha lá, né? Pode ser um número inválido e ele não alterou o estado da porta. A porta continua no mesmo estado. Isso daqui é válido tanto se a porta estiver aberta como, né, se a porta estiver fechada. Ele não vai modificar o estado da porta. Não quer dizer que ele conseguiu abrir a porta. Então a gente pode brincar de fazer vários testes, né? Então a gente pode fazer o teste aqui bonitinho e vendo quando funciona. Se eu colocar aqui para false, você vai ver todo o processo funcionando, né? Tá aí para rodar e funcionar. Dessa forma ficou bacana. Obviamente, eu posso fazer isso para porta 1, porta 2, porta 3, né? Então, a gente pode fazer para qualquer uma das portas. Tá aqui a nossa brincadeira, funcionou. E aí eu falo para você, vamos implementar o fechar porta, né? E aí eu vou fazer o fechar porta, ó. Seleciona, Ctrl C, Ctrl V. De abrir, a gente vai trocar aqui para fechar, vai passar o número da porta, e a gente vai passar aqui false. Né? False, false, false. Acabou. É isso daí. O método, né? O método fechar porta é assim. Se você olhar os dois métodos, eles são idênticos. Bom, eles são idênticos. Hum, já que são idênticos, né? Já que, né, são idênticos, eu vou ser sem vergonha, como eu sempre sou. Se esse negócio é tudo igual, mano, vamos fazer aqui, né? Opa. Vamos fazer isso daqui. Eu vou copiar novamente. Tem 3 cópias dele, vou mexer aqui na primeira. Esse cara, eu não quero que ninguém veja ele. Eu quero que ele seja um método que só dentro da minha classe possa ser utilizada. Privado. Vou trocar esse nome aqui de abrir, eu vou chamar de manipular porta. E aí eu quero saber qual que é a porta e eu quero a ação, né? Um boolean ação. E esse ação daqui é true para abrir, false para fechar, né? E aí agora eu vou fazer esse teste aqui. Né? Se a ação opa, 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 que burrada, né? Tô viajando, não era para ter apagado, né? Tá aqui. Switch no lugar certo, desculpa, gente. Vou pegar e fazer a ação. Se eu quero abrir, isso aqui é true. Se eu quero fechar, a ação vai ser falso. Então, ação, a porta e ação. É isso daí. Aí aqui eu não vou chamar mais isso daqui. Vou parar, apaga tudo. Esse cara daqui também a gente apaga tudo. E aqui eu vou colocar um return manipular porta. E eu vou falar o quê? Vou passar a porta com a ação de abrir. E o outro vou passar com a ação de fechar. Né? Ou seja, false. Lerdeza, false. Aí, ó. Olha que bonitinho. Compila e funciona. E se a gente for lá testar, verificar isso daqui,
né, ele vai funcionar o abrir porta. Olha lá, ele conseguiu abrir a porta, está funcionando normal. Se eu passar qualquer número inválido, também vai funcionar muito bem. Pô, bacana, eu posso então criar um método privado, já que os dois são idênticos, né? E a gente fazer aí a nossa manipulação de porta. Bem, já que estamos no embalo, né? Vamos fazer aqui um public boolean pintar casa, que vai receber uma string cor. Show de bola! Então a gente vai fazer o quê? A gente vai testar para ver se a casa já está na cor. Opa, peraí. Eu já testei isso. Eu quero também testar para ver se é uma das cores válidas. Bem, eu já testei isso, né? Então eu posso fazer um return set cor passando a cor que eu quero. Posso. Para concluir, né? A gente disse lá que tinha um método public que retornava aqui a quantidade de portas abertas. Quantas portas estão abertas? É um método com um nome gigante, mas resolve bem. Então a gente tem que fazer um return, né? E aí o que a gente vai fazer? Bem, muito simples, né? A gente vai retornar aqui a quantidade de portas abertas. Como que eu posso fazer isso, né? Eu posso falar aqui porta 1, se ela for true, converta-se para 1, se não, converta-se para 0. Ó, sim, eu posso. Coloco um mais e a gente vai fazer isso aqui para a porta 2, coloca ali um mais e faço aqui para a porta 3. Já era, a gente converteu, né? Ó, bonito, convertido também. A gente descobre quantas portas estão abertas. Bora verificar quantas portas estão abertas. Vou até copiar esse nome que é muito grande, né? Compilou esse cara, deu tudo certo. A gente pode verificar aqui, né? Quantas portas estão abertas. Esse cara é um método, então abre e fecha aqui, ponto e vírgula ali. Beleza, olha lá, a gente compilou, executou, e olha lá, tem uma porta aberta, mas se eu quisesse, né, por exemplo, começando com essa porta, a gente mandou abrir a porta 1, né, e se ela tá falso, vou colocar ela aqui como true, para manter ela aberta, né, e aqui eu vou mandar abrir a porta 3. A gente não está vendo ainda, mas está lá. Rodou, executou. Olha lá, agora tem duas portas, tanto a porta 1 como a porta 3 estão abertas. Funciona. Então a gente consegue fazer um bom reaproveitamento de código. E aí ficou legal, a gente conseguiu fazer bastante coisa. Então a classe em si está bem montada. Falta um método que eu acho que é bem bacana, né? Que é o famoso toString. Então a gente vai fazer uma annotation de sobrescrita, o override, @over right. E aí a gente vai fazer lá public string to string. Esse cara aqui vai ter um return e a gente vai ter um retorno de uma string aqui de alguma forma. Não sei, a gente pode pensar em retornar a nossa casa de várias formas, né? Então a gente poderia, né, fazer um desenho mais ou menos assim. Porta 1, e aí a situação da porta 1. Porta 2 e a situação da porta 2, porta 3 e a situação da porta 3, a cor da casa e aqui, né, a quantidade de portas abertas. Então vai ser mais ou menos isso aqui. A porta 1 e a gente diz, né, qual que é a situação da porta 1. Então a gente pode utilizar algo similar a isso daqui, né? Só que aqui eu vou trocar um texto, né? Vou colocar aqui aberta,
fechada. E concatenar com o maisinho. Né? Ficou bonitinho agora, ó. Olha que bacaninha que ficou, né? A gente pode ver agora que isso daqui vai... Só isso daqui, né? Isso aqui vai ficar legal, porque aí a gente faz porta 2, porta 2, porta 3, porta 3. Olha, ficou bacana, a gente está imprimindo, bonitinho, né? Ficou lá, tudo joinha. Esse cara daqui, eu quero que ele fique na linha de baixo, então eu vou colocar um barra N, um barra N, a cor da casa aqui, um barra N, cor da casa. E aqui a gente vai concatenar com this.cor. E por último, a gente tem lá a quantidade de portas abertas, né? Quantidade de portas abertas. E aí a gente chama o método, né? Quantas portas estão abertas? E olha só, eu acho que ficou legal, hein? Fez isso, e só para a gente ter aí uma puladinha de linha no final, né? Um barra N. Ficou bacana. Tá aí. Acho que ficou bem legal a nossa ideia, né? Só para ver tudo lá certinho. A gente vai ter a cor, quantidade de portas abertas. Então, se eu mandar imprimir em minha casa, deve sair alguma coisa mais ou menos assim. Vamos ver se isso aqui compilar tá certo. Compilou. Se eu mandar, por exemplo, imprimir agora a minha casa, né? Então, eu quero imprimir a casa. E olha que legal. Compilou, rodou e voa lá. Olha lá a nossa casa. Nossa casa saiu lá bonitinho. Porta 1 aberta, porta 2 fechada, porta 3 aberta. A casa está da cor branca e tem 2 portas abertas. Literalmente funcionando bonitinho. Tá aí. Funcionou bem legal. Se quiser pular de linha, né, no início aqui, para já dar uma separada, né, também dá. Não pode colocar um barra N no início, vai pular de linha tudo, né? E aí já fica separadinho ali, né? Olha lá. Ficou legal aí, já tá bacaninha. Ele sai todas as informações. Bem, aqui a gente testou, né? Foram testes, mas ainda não é a proposta do exercício. A proposta do exercício é você montar um menu aonde tenha as opções, abrir, fechar, etc e tal. Obviamente, a gente vai cair em algo que o Felipe comentou no decorrer da nossa aula, né? Ele bem no início aí ele falou: eu não implementei os métodos set e os métodos get. Bem, no nosso caso a gente vai precisar. Se você quiser, como que você faz? Private. Esse método deixou de ser público, né? Ele virou privado. Obviamente, isso aqui vai quebrar ali a nossa classe que a gente está testando, mas no exercício final, na proposta final que a gente tem, vai resolver bem. Você pode deixar como esses métodos aqui como privados. E aí você não vai ter mais dor de cabeça, né? Vai ter tudo bonitinho. Deixa os sets como privados e ele não vai ter essa possibilidade de alteração aqui, né? Então vai ficar bem bacana esses daqui. Eu colocaria todos os sets privados, né, para testar aí, e vai ficar bacana no final. Então, por enquanto, eu vou deixar true, porque eu quero que funcione para vocês a classe, né, usa casa, então ele está funcional para isso daí, mas quando a gente for corrigir isso daqui, né, arrumar isso daqui, a gente vai ter aí uma modificaçãozinha, então eu acho que a gente pode colocar como privado. O método existe, ele já tem a implementação do método da regra de negócio, né? Então, para porta 1, porta 2, porta 3, ele tem a implementação da regra e está feito. Ainda digo mais, né? A gente ainda tem aí umas possibilidades bem, bem interessantes, né? Porque, olha só, o método 7 porta, 1, 7 porta, 2, 7 porta, 3, 7 porta, 4, eles são muito parecidos, né? Tá muito parecido pro meu gosto. Se tá muito parecido, pode ser aí que tem alguma coisa que a gente possa trabalhar e manipular.
mas deixa quieto aí por enquanto, né? Acho que a gente já fez bastante coisa por hoje. Eu acho que essa é a saída, né? Pessoal, como a gente vai ter um feriadão prolongado, não é querendo dar trabalho para ninguém, mas é para que vocês não fiquem, né? Não, pô, que chato, não vou poder programar Java, o Cristóvão não passou nada para mim. Uma proposta, né? Eu gostaria de poder criar uma casa com quantas portas eu quisesse. Se eu chamar o construtor padrão, então esse construtor daqui, eu quero criar uma casa com 3 portas. Mas, se eu passar a quantidade de portas, eu tenho que validar essa quantidade, ou seja, a casa tem que ter pelo menos uma porta, porque uma casa sem porta não rola e nem rola número negativo, ela tem que ter pelo menos uma porta. Então, eu posso criar uma casa com uma porta. E aí seria legal esse teste, essas experimentações, para a gente utilizar um atributo da nossa classe como um array. Né? E a gente experimentar aí como que funcionaria para a gente manipular um array como atributo. É uma atividade bacana, espero que vocês se divirtam. A gente vai ter aí uma semana toda para a gente poder se ver novamente. Desejo para vocês uma ótima Páscoa, que na verdade não seja somente de chocolate, mas seja de renascimento, né? Que venham muitas coisas boas para todos vocês. Se puder vir chocolate, agradeço, né? Fica melhor. Fico feliz com vocês, se vocês também ganharem bastante chocolate, vocês ficarem felizes com isso daí. Mas não é só comilança. Beleza, gente? Um beijo no coração de vocês, tudo de bom, viu?